Uma guarnição aqui da 13ª Companhia de Bombeiros da cidade de Trizidela do Vale foi solicitada no dia de ontem para atender uma ocorrência de incêndio em uma garagem do município de Pedreiras, que é utilizada para guardar aquelas sucatas que não são mais utilizadas. Sobre esse assunto eu converso agora com o Tenente Peixoto, que esteve à frente dessa ocorrência. Tenente, como se deu lá essa ocorrência? Pois bem, durante a tarde a guarnição foi acionada por meio de aplicativo WhatsApp que o chefe dos vigias do município de Pedreiras teria afirmado que estava acontecendo um incêndio na garagem. De imediato a guarnição se deslocou e verificou que constatava-se que era um depósito de carros, sucatas de veículo com característica de ferro velho. E realmente havia princípio de incêndio em toda a vegetação rasteira e já estava se alastrando para próximo dos veículos. Embora seja carros velhos, mas em sua maioria são carros que são considerados pelo Corpo de Bombeiro material combustível. Inclusive havia combustível em alguns deles e esse fogo, que até então seria um princípio de incêndio, ele poderia estar evoluindo e se transformando em um incêndio e ia pegando outras e se alastrando para outras edificações. A guarnição armou linha, era um fogo de pequeno porte, ainda na sua fase de crescimento, e a gente fez a extinção rapidamente com a armação apenas de uma linha de mangueira. A guarnição tem informações do que pode ter ocasionado esse incêndio? Segundo informações mesmo do próprio chefe dos vigias e de populares, um indivíduo que pega os materiais de cobre, faz esse fogo ainda no local, porque não há vigia lá dentro. O local ele estava fechado com uma corrente cadeada, a gente foi preciso arrombar, né? Como se tratou de uma ocorrência em que o próprio chefe dos vigias acionou a gente já chegou arrombando mesmo. A gente arrombou e então é assim, esse indivíduo ele fica lá dentro sozinho, faz o fogo lá para derreter o plástico e conseguir obter o cobre para estar vendendo. Se trata de um ato criminoso, tanto pelo fato de se caracterizar como furto, mas essa parte não me compete, mas existe também um decreto do governador, que também já está ratificado pela Prefeitura de Pedreiras, sobre a proibição de manejo de fogo, de fazer qualquer tipo de fogo, seja para limpeza, que está proibido até o mês de novembro. Então é assim, o Corpo de Bombeiros já reforça junto à população que praticar esse tipo de ato já se torna um ato criminoso e também perigoso para si e colocando em risco a vida dos demais. Tenente, os órgãos competentes irão fazer a parte de vocês, no caso o Corpo de Bombeiros, as prefeituras, mas para isso também é necessário a contribuição, a conscientização da população. Com certeza. A gente recebe alguns chamados da população que está reclamando de fumaça. Aí o Corpo de Bombeiro, ele não apaga a fumaça, não há como apagar, chega lá e tá pegando fogo na areia e a gente vai, a areia lá tá com resto de material e aquele tipo de coisa. Esse tipo de serviço não é para Corpo de Bombeiro, mas assim, como já existe o decreto e não pode estar fazendo esse tipo de prática, aí já se torna uma coisa junto com a delegacia, com a Polícia Civil, um fato já pode ser constatado já pelo delegado e já está incorrendo em maiores sanções. Ainda voltando sobre essa ocorrência, a gente percebe que lá aos fundos daquela garagem existem algumas residências. Se a equipe do Corpo de Bombeiros não tivesse chegado a tempo, esse fogo poderia ter se alastrado? O Corpo de Bombeiro, ele tem que atuar. Antes de ontem houve um princípio de incêndio em um veículo no Cuscuz. Se sabe que o Corpo de Bombeiro é no aeroporto, em Trizidela do Vale, no bairro do aeroporto, e a gente conseguiu chegar com um tempo de resposta de cerca de 4 minutos. É um excelente tempo, chega a ser até perigoso para a própria guarnição, porque a gente se arruma muito rápido, o veículo que é muito grande, muita tonelada, se desloca
muito rápido, se torna também um pouco perigoso. Então a gente conseguiu chegar em 4 minutos e o princípio de incêndio no veículo, que é a fase de crescimento, que vai do fogo até o crescimento, também é cerca de 4 minutos. Então a ocorrência foi um sucesso. E nessa situação específica do Sucatão, que é muito mais distante do aeroporto até no outro lado extremo da cidade de Pedreiras, a gente sabe que essa região do Cuscuz ali tem muito congestionamento, a ponte muito congestionado, uma sequência de sinais pela Avenida Rio Branco, então a gente chega com 10, 15 minutos. Então, se fosse uma situação de um fogo, ele sair dessa fase de princípio de incêndio, de crescimento, e ele se generalizasse, o Corpo de Bombeiros somente com um veículo, ele não consegue mais apagar se tivesse se generalizado para as outras residências. As técnicas de combate a incêndio já não seriam mais as mesmas como foi fácil nas outras situações. A gente já teria que fazer isolamento de fogo, 2 ou 3 edificações, pegar fogo e a gente isolar as demais, tá me entendendo? Então a perda material seria muito grande. Claro, iríamos contar, isso tudo que eu estou falando seria uma situação hipotética, né? Porque a gente também tem que trabalhar com isso. Uma situação dessa de um incêndio generalizado, a gente iria já contar com a Prefeitura de Pedreiras, Prefeitura de Trisdela, todas as demais autoridades, elas iriam se juntar. Graças a Deus ainda não tivemos nenhum desse tipo de incêndio, mas é muito importante que quando aconteça um princípio de incêndio dessa natureza, a gente seja o mais rápido possível acionado. Porque o que acontece? Muitas das vezes está acontecendo ali o fato, seja um acidente veicular que a pessoa ali está no chão, os vídeos de WhatsApp eles começam a ser compartilhados de maneira generalizada nos grupos, mas não há uma alma viva que mande um chamado para o Corpo de Bombeiro. Ligue para a Polícia Militar em seguida. Então é assim, generaliza o incêndio nos vídeos do WhatsApp, generaliza como foi o fato do suicídio ali na ponte, o pessoal comentando, o bombeiro não tá demorando, mas não tem o chamado do Corpo de Bombeiro, tá me entendendo? Então é assim, a gente pede que a população, assim como foi o caso do veículo que estava em princípio de incêndio, que quando a ambulância do município de Trisdela do Vale, que estava em ocorrência, olhou a situação, a ambulância acionou a gente, e com 4 minutos já estivemos lá. Se a ambulância não tivesse passado, nenhum dos rapazes lá, já peço que o senhor deixe já o número da gente no WhatsApp, nenhum dos rapazes lá tinha um número. Então é assim, olhou a situação, quanto mais rápido chamar a gente, aí a gente tem uma série de adversidades para chegar no local. A nossa guarnição é limitada, ela é para atender mais de 10 municípios, a gente pode estar em uma outra situação, em uma outra ocorrência, e a gente vai ter que começar a fazer esse processo de triagem, objetivando sempre reduzir as perdas o máximo possível.